Olá pessoal, aqui é o professor José Vitor, professor de matemática, e eu vou resolver alguns exercícios sobre racionalização de denominadores, tá? Esses exercícios servirão para tirar algumas dúvidas dos alunos que eu acompanho, pois esse processo é novo para eles, porém pode ajudar outras pessoas que estejam também estudando esse mesmo procedimento, tá? Boa sorte aí, bons estudos e aprendam bastante aí com os vídeos. Eu vou conversar com vocês sobre a racionalização de denominadores, que é um processo que transforma uma fração com denominador irracional, como essa que a gente está vendo aqui, ó, que tem o denominador raiz cúbica de 3, que é denominador irracional, em uma fração equivalente, só que com o denominador racional. Para que a gente faça isso, a gente precisa efetuar um procedimento aqui, e esse procedimento vai acabar transformando essa fração em uma fração com denominador racional. Esse processo visa eliminar o radical que a gente tem no denominador, que no caso aqui é raiz cúbica, tá? Para isso a gente pensa o seguinte: qual seria o fator que eu multiplico raiz cúbica de 3 para transformar esse radicando aqui, que tem expoente 1, em um radicando com expoente 3? E eu posso eliminar esse radical. Esse fator a gente vai chamar de fator racionalizante. Como é que a gente monta esse fator racionalizante? Como a gente quer transformar essa fração em uma fração equivalente, a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador, pelo mesmo termo. Que termo é esse? É um termo que vai ter o mesmo índice aqui do denominador que a gente está observando e o mesmo radicando. O que vai mudar? Vai mudar, talvez, o expoente. Por quê? Porque o expoente desse segundo elemento aqui, que é o que a gente está multiplicando, ele tem que ser somado ao primeiro expoente e tem que dar o valor igualzinho ao índice. Quem é o índice? 3. Quem é o expoente do primeiro radicando? É 1. Está aqui em cima, não aparece, mas é 1. Qual o número somado com 1 dá 3? 2. Então a gente coloca aqui, ó, o 2. E aí a gente segue multiplicando. Vai ficar assim: 4 raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre raiz cúbica de 3 vezes 3 ao quadrado. Aqui em cima a gente não pode fazer quase nada, tá? Eu vou efetuar essa potenciação aqui, vai ficar raiz cúbica de 9, e aí vai ficar raiz cúbica, aqui embaixo, ó, 3 elevado a 1 mais 2. Por quê? Produto de potência de mesma base, ó, eu vou conservar a base, são os expoentes. Olha o que vai acontecer aqui nesse próximo passo, ó. Em cima fica exatamente como estava, e embaixo a gente vai ficar com raiz cúbica de 3 elevado à terceira. Como a gente gerou esse 3 aí, a gente vai poder eliminar esse radical aqui, ó. E aí nossa missão estará cumprida. 4 raiz cúbica de 9 sobre 3. Pronto, racionalizei a fração, transformando o denominador, que era raiz cúbica de 3, em apenas 3 aqui, criando essa fração equivalente, tá? E aí o processo todo a gente chamou de racionalização de denominadores, ok? Vamos resolver aqui mais o exemplo de racionalização de denominadores. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês para observar que aqui no nosso radicando, agora nós não temos mais um número primo. Nós temos um número composto, que no caso é uma potência de base 3. Ó, vou reescrever isso aqui, escrevendo esse radicando, que é o 9, como uma potência de base 3. 3 ao quadrado. Isso vai me ajudar a ter uma eficácia maior na hora de pensar no meu fator racionalizante. A gente já sabe que o fator racionalizante é um radical idêntico ao primeiro que a gente quer eliminar. Ele tem o mesmo índice, ele tem o mesmo radicando, e eu vou analisar apenas o expoente para poder escrever. A gente tem índice igual a 5 aqui, ó. E a gente quer que apareça aqui dentro do radical um expoente 5. A gente já tem o 2. Qual número somado com 2 gera 5? É 3. Então aqui a gente escreve 3 elevado a
terceira. E aí a gente segue multiplicando para ver como as coisas ficam. Aqui em cima vai ficar 4 raiz quinta de 3 à terceira sobre raiz quinta de 3 ao quadrado vezes 3 à terceira. O que a gente vai fazer? Em cima a gente vai manter o mesmo termo que a gente estava observando. E aí embaixo a gente vai somar os expoentes desses dois números 3 aqui, dessas bases, tá? Então vai ficar 3 elevado a 2 mais 3. Ora, 3 elevado a 2 mais 3 é 5, né? 3 elevado a quinta. Aí a gente vai fazer assim, 4 raiz quinta de 3 à terceira sobre raiz quinta de 3 elevado à quinta. Agora a gente pode eliminar o nosso radical, ó, deixando só o 3. Então a gente vai ficar com o seguinte, ó. A gente vai ficar com 4 raiz quinta de 3 à terceira sobre 3. Pronto. Transformei o que era raiz de 3 ao quadrado em apenas 3, ó. E aí racionalizei a minha fração original, transformando essa fração original em uma fração equivalente com o denominador racional, tá? Gente, vamos para mais uma variação aqui dos casos de racionalização de denominadores. Nesse caso, a gente tem no nosso denominador um termo que é composto por 2 que multiplica a raiz de 3. Além do radical, a gente tem outro termo. Como que a gente procede nesses casos? Não muda quase nada, ó. Eu vou repetir aqui a fração original, 2 raiz quadrada de 3. E o meu fator racionalizante, lembrando, é sempre um radical idêntico ao radical que a gente quer eliminar. Raiz quadrada de 3. E aqui eu preciso de um expoente que somado com o anterior dê 2. E esse expoente já vem pronto quando eu escrevo aqui raiz quadrada de 3, porque o 1 desse primeiro termo somado com o 1 que tem aqui nesse segundo como expoente vai gerar o número 2, que é igual ao índice, eu posso eliminar o radical. Então aqui vai ficar o seguinte, 6 raiz quadrada de 3 sobre 2 que multiplica a raiz quadrada de 3 vezes 3. Aqui em cima continua a mesma coisa, 6 raiz quadrada de 3. E aqui embaixo vai ficar 2 que multiplica a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Elimino meu radical, como era o objetivo. E aí eu fico apenas com 6 raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 3. Ora, eu posso fazer o produto de 2 por 3 aqui embaixo tranquilamente. Vai ficar assim, 6 raiz quadrada de 3 dividido por 6. 6 aqui em cima, 6 aqui embaixo, eu posso eliminar. E aí eu fico apenas com raiz quadrada de 3. Pronto. Está racionalizado a nossa fração aqui pelo processo de racionalização muito tranquilamente. Pessoal, agora eu vou abordar com vocês um caso diferente de racionalização, onde no denominador a gente percebe uma operação acontecendo entre o número irracional e o número racional, ou pode ser entre dois números irracionais, tá? Para isso, a gente vai usar aqui um artifício de gerar um produto notável, tá? Ao longo do processo, a gente vai perceber que o produto notável é esse, ok? Vamos começar aqui. Vou repetir a fração aqui para a gente começar. Raiz quadrada de 5 mais 2. E aí, vou gerar aqui meu fator racionalizante. Pessoal, o fator racionalizante desses casos é muito simples de ser elaborado. Você vai repetir os termos, tá? Raiz de 5, 2. Raiz de 5, 2. E você vai trocar o sinal que está entre eles, tá? Se o sinal que está aqui no primeiro for positivo, a gente coloca aqui um sinal negativo. E se for o contrário, nesse primeiro for negativo, a gente vai colocar um sinal positivo lá no segundo. E o que vai acontecer depois que a gente fizer isso? A gente cria um produto notável. A gente cria o produto
da soma pela diferença de dois termos, tá? E o resultado disso é sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, ó. Aqui em cima fica um produto normal, 3 que multiplica a raiz quadrada de 5 menos 2. E aqui embaixo, ó, vai ser o quadrado do primeiro termo, raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que nesse caso aí é 2, tá? Sempre vai ter como resultado isso, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Nesse caso aqui, a gente tem uma raiz quadrada, então a gente vai eliminar o radical, ó. Vamos reescrever, vai ficar 3, que multiplica a raiz quadrada de 5 menos 2 sobre... Eliminei o radical aqui, ficou só 5. 2 elevado ao quadrado, 4. E aí a gente resolve o que tem para resolver embaixo. Vai ficar assim. 3 que multiplica a raiz de 5 menos 2. 5 menos 4 dá 1. Tá? E aí você pode não apresentar esse 1 na sua resposta, deixar apenas 3 que multiplica a raiz quadrada de 5 menos 2. E aí está racionalizado. Aqui, pessoal, nós temos uma variação do segundo caso de racionalização de denominadores, onde eu tenho no denominador uma expressão que indica uma operação entre duas raízes aí, que no caso são quadradas, dois números irracionais, né, que a gente está observando. Como que a gente vai fazer aí para racionalizar? Muito simples, tá? Você vai repetir aqui a sua fração com os denominadores originais, que é raiz de 7 menos raiz de 3, e vai criar seu fator racionalizante. Quem é seu fator racionalizante? Como eu disse, você vai repetir as raízes, raiz de 7, raiz de 3, raiz de 7, raiz de 3. E entre eles há um sinal negativo aqui no primeiro, tá? No primeiro denominador. E aí para o segundo você troca, você coloca esse sinal positivo. Pronto. Tá feito aqui o nosso fator racionalizante. Em cima eu vou só indicar esse produto, 5 que multiplica a raiz de 7 mais a raiz de 3. E embaixo eu vou colocar o resultado do produto notável, que é a soma pela diferença de dois termos. Dá o quê? Dá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Vai eliminar agora esses radicais, ó, porque eu gerei aqui um quadrado. Vou reescrever meu numerador, tá? 5 que multiplica a raiz de 7 menos a raiz de 3 sobre 7 menos 3. 7 menos 3 tem como resultado 4. Então aqui em cima ficou raiz de 7 menos raiz de 3 sobre 4. Tá aqui. Está racionalizada a nossa fração, certo? Pessoal, nós vamos resolver agora mais uma variação do segundo caso de racionalização, tá? Aqui nós devemos prestar muita atenção nesse termo aqui, certo? 2 raiz quadrada de 7. Vamos lá, vamos desenvolver para ver como que a gente tem que prestar atenção nesse termo. Eu vou repetir aqui essa fração, tá? 5 sobre 2 raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Vou estabelecer o meu fator racionalizante, que vai ser 2 raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 3. Aqui 2 raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 3. Eu só devo mudar o quê? O sinal entre os termos com relação ao primeiro. Eu devo trocar. Se for menos no primeiro, eu boto mais no segundo, tá? Feito isso, eu sigo multiplicando normal. Em cima a gente fica com 5, que multiplica 2 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. E aqui embaixo vai ser o quadrado do primeiro termo, 2 raiz quadrada de 7 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Seguindo no processo, a gente vai ficar com o seguinte: 5 que multiplica 2 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3, aqui é o numerador. E aqui embaixo eu vou ficar com
2 elevado ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, menos 3. Por quê? Porque eu elimino esse 2 com esse radical. Aí vai ficar o seguinte, 5 que multiplica 2 raiz quadrada de 7, menos a raiz quadrada de 3, menos não, mais. E aqui embaixo eu vou ficar com 4 vezes 7 menos 3. Aqui em cima nada vai mudar. 5 que multiplica 2 raiz quadrada de 7, menos não, mais raiz quadrada de 3, sobre 4 vezes 7, 28. 28 menos 3. Vamos repetir o numerador de novo. 5 que multiplica 2 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3 sobre 25. 28 menos 3, 25. Agora a gente observa o seguinte. Eu vou simplificar aqui por 5, dividindo o 5 aqui de cima por 5 e esse 25 também dividindo ele por 5. Como que vai ficar a nossa fração? Vai ficar assim. 2 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3 sobre 5. E aí a gente finaliza o processo de racionalização. O cuidado que eu sugeri foi que, nesse caso de elevar esse termo aqui ao quadrado, a gente vai ter que prestar atenção para distribuir esse expoente para os dois termos, tanto para o 2 aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, quanto para o 7, que está aqui dentro da raiz, ó, raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, tá? Muito cuidado nessa hora para não esquecer de distribuir esse quadrado para esses dois termos, tá? Desse produto 2 que multiplica a raiz quadrada de 7, ok? E é isso, acabamos aqui e simplificamos o máximo possível, chegamos aqui nessa fração 2 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3 sobre 5, ok? É isso aí, pessoal. Esses foram os exercícios que eu resolvi, comentando cada parte do processo. Espero que essas resoluções esclareçam as possíveis dúvidas de vocês e que vocês aprendam a executar o processo de racionalização de denominadores, tá? Boa sorte e até breve.